Olá pessoal, estamos iniciando mais um informativo econômico do Sicoob Paulista. É um prazer ter você assistindo novamente mais um de nossos vídeos. E junto conosco está aqui o professor Alexandre Bertoncelli. E aí, professor, tudo bem? Tudo bom, João? Como é que você está? Para quem já assiste nossos vídeos sabe o quanto o professor Alexandre tem contribuído aqui para a gente ter noções mais amplas da economia e as possibilidades que existem dentro dela, né, professor? Exatamente, a nossa ideia é essa, vamos popularizar a economia. Legal. E hoje também nós temos um convidado muito especial aqui conosco, que vai nos ajudar ainda mais a esclarecer mais possibilidades que existem dentro da economia, o Dr. Carlos Francisco Bittencourt. Dr. Carlos, muito obrigado por estar aqui. Só uma breve apresentação, tem que ser breve, porque se for falar tudo aqui a gente passa um tempo. Mas o Dr. Carlos, ele tem 15 anos na vivência de investimentos na área de tecnologia e inovação. Ele é professor, docente da Universidade de Marília, Unimar, também da Unesp, e ele tem o seu pós-doutorado também na área da área de concentração de informação e tecnologia. Também o professor, ele é CEO, né, do ambiente de inovação Connect, onde ele está atuando agora, e ele vai falar um pouquinho mais. A gente vai ter uma conversa bem voltada para essa área, que ele vai esclarecer vários assuntos para a gente. Eu tenho certeza que vai contribuir demais para esse assunto que eu e o professor Alexandre Bertoncello sempre fala, da questão da economia. Essa é mais uma possibilidade que a gente vai ter aqui de escutar, de realmente aprender. Dr. Carlos, um prazer ter você aqui conosco hoje. João, professor, o prazer é todo meu e agradeço demais a oportunidade de vir aqui falar um pouco do ambiente de inovação Connect, que é uma oportunidade muito interessante para os cooperados do Sicoob Paulista. É muito legal falar disso, porque a gente sempre fala bastante de várias áreas do investimento, né? A gente sempre está voltado à questão da bolsa de valores, investimentos em renda fixa, e acho que assim, é sempre legal quando se aparece uma nova possibilidade. Então, acho que quanto mais possibilidades existem para a gente poder realmente, a gente sabe que cada pessoa tem um estilo de negócio, a pessoa às vezes tem um estilo de querer investir em algo que se pareça mais com a realidade dela. Então, você trazendo isso para a gente não dá essa abertura, assim, ainda mais para os cooperados de enxergar novas possibilidades, né? E se trata disso também, essa questão que a gente vai falar um pouco das startups, foi uma ideia de abrir-se uma nova possibilidade dentro de um mundo onde estava um pouquinho fechado ali em certos investimentos. Sem dúvida. Na verdade, é uma empresa que nasce dentro da Associação Comercial e de Inovação de Marília, que tem no seu DNA a inovação. E foi um processo longo. Eu falo que trabalhar com startup, trabalhar com inovação não é uma coisa que é simplesmente virar um botão. É um processo de cultura. E a associação se preparou durante uma década para aí sim conseguir constituir uma aceleradora de startups, que hoje ganhou vida própria, tem o seu próprio CNPJ, tem sua própria estrutura, e e hoje a associação comercial ela é uma cotista, uma parceira e uma organização que fomenta de fato o ambiente de inovação Connect. Legal, professor. E nessa questão, assim, quando a gente fala da startup, assim, só para a gente iniciar nossa conversa, assim, passando a limpo para as pessoas que ainda não têm conhecimento do que é uma startup, como que a gente poderia definir o conceito de startup? Bom, uma startup é uma empresa de base de tecnologia, né? Ela tem que ter uma base tecnológica, que normalmente nasce numa ideia de atender um usuário, atender quem tem uma dificuldade, uma dor, né? E aí, com o uso da tecnologia, se cria soluções para que seja atendido essa dor. Uma coisa importante é que todo mundo tem ideia. Todo mundo tem sonhos, né? Eu brinco e falo que eu tenho tios com ideias fantásticas. Mas colocar de fato, né, professor, isso na execução que é o grande desafio. E aí, aqueles que conseguem de fato transformar as ideias que solucionam problemas dos usuários em realmente ferramentas de base tecnológicas, realmente constituem uma startup. Nem sempre a startup tem CNPJ inicialmente, ela nasce às vezes no quarto do estudante, na garagem. Nós temos histórias, né, professor, grandiosíssimas de empresas que nasceram em garagens. Mas é isso, são empresas que nascem com ideias, que têm 2, 3, 4 pessoas que se juntam e constroem uma ferramenta de tecnologia para atender a necessidade de um usuário, de um consumidor. Eu acho legal a gente colocar isso, Carlos, porque assim, na verdade são empreendedores. Sem dúvida. Talvez fazer essa ligação entre o comércio, a questão, vamos colocar assim, antes dos anos 2000 ali,
Ah, eu quero ser sapateiro. O que você precisa? Ah, eu vou aprender com alguém, eu vou lá colocar a sola, não sei o quê, eu vou abrir. Muitas vezes os pais vão dizer, você é louco, quer ser sapateiro pra quê, né? Sim, sim. E agora a gente está, depois dos anos 2000, né? Alguém ouvindo falar assim, pai, eu quero criar uma startup. Ele vai falar, você é louco, por que fazer uma startup? Vamos só deixar claro para o ouvinte, assim, como é o empreendedor, qual é a visão do empreendedor lá do século XX e qual deveria ser a visão do empreendedor agora no século XXI, pensando em escalabilidade, Claro. pensando em não estar mais naquela rua especificamente com aqueles clientes, porque aí o pessoal vai começar a entender, ó, startup é isso, empreendedorismo é startup, mas tem um outro vertente. Claro. Bom, acho que essa relação que o professor fez foi fantástica, porque antes dos anos 2000, para ser empreendedor, você tinha que ser muito bom, especialista, ultra especialista num determinado segmento. Então, eu tenho, como o professor falou, eu vou fazer sapato. Eu tenho que ser o melhor sapateiro para construir esse sapato. Agora, com as startups, você tem que ter competências de tecnologia, você tem que ter algumas habilidades de relacionamento. Então, esse empreendedor que trabalha nesse universo de startups, ele tem que ter um conjunto de competências que não é somente especialista em tecnologia. Ele tem que ter uma boa relação pessoal, ele tem que ter uma boa articulação, ele tem que entender do negócio da startup dele e de tecnologia. Então, se por um lado a gente tinha antes dos anos 2000 um cara extremamente especialista, nesse novo contexto de empreendedorismo e startup, ele tem que ter uma visão holística. Ele tem que saber de tudo um pouco, em especial de tecnologia, de negócio e especialmente de relação. Em relação com pessoas, porque ele vai iniciar muito provavelmente essa startup, ele mais um, e a escalabilidade do negócio por ter a oportunidade de ser digital, de várias pessoas utilizarem, vai forçá-lo a ter uma equipe maior. E aí ele precisa ter essa outra competência. Lógico, ele não vai ser sozinho. Ele vai precisar se conectar a pessoas que tenham habilidades e competências que falte nele. Mas ter essa visão é importante. Ô Carlos, e você como é da área assim, de tecnologia, né, da inovação, é uma pergunta que eu acho que seria bem interessante, porque acredito que para mim às vezes gera dúvida, com relação à tecnologia, onde ela cabe? Porque quando você fala assim, a startup ela tem que ter uma base tecnológica, e aí quando se pensa nisso, às vezes a pessoa, não sei, tem um pet shop, ela pensa, mas o que tem de tecnologia num pet shop, entendeu? Para as pessoas entenderem que quais tipos de negócios podem se transformar numa startup, onde cabe a tecnologia, até onde ela vai nesse ponto? Tecnologia está presente em tudo que nós fazemos hoje, né? Eu brinco e falo que a tecnologia ela se tornou quase que a eletricidade. A eletricidade para a gente é algo que constante, a gente nem percebe mais. Um exemplo clássico que eu dou é que quando a gente falava assim, antes dos anos 2000, professor, quando nós tínhamos que decorar os telefones ou usar uma agenda para isso. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem uma extensão, a gente tem uma memória para isso. Ela não é uma memória biológica, nosso celular é uma extensão do nosso corpo e a gente nem percebe mais. Então a tecnologia ela vai se adentrando nos universos que a gente vive e cada vez mais ela é uma extensão do nosso corpo. Se eu perguntar para qualquer um aqui, você lembra o telefone do seu primo? Ninguém vai lembrar. Mas se vocês sacarem o telefone e olharem, então observem que a tecnologia ela já é presente em tudo. E ainda mais agora com essas tendências do 5G, da internet das coisas, onde tudo acaba tendo um viés tecnológico. Eu agora recentemente comprei uma geladeira que ela vai me falar, por meio da tecnologia, se está faltando alguns produtos na geladeira. Olha isso, era só para gelar. Era só para deixar os produtos, os mantimentos frescos. E agora ela vai me avisar, vai me lembrar, vai me mandar mensagem. Então observem como a tecnologia já está embarcada em tudo que nós fazemos hoje. Quando você fala de um pet shop, é um universo, por exemplo, que não existe sem o uso da tecnologia. Um pet shop de São Paulo, eu sei porque eu acabo também tendo contato com outros cursos, né? O pessoal de veterinária, eles criaram uma coleira onde se mede vários
vários indicadores do animal. Batimento cardíaco, e isso é instantaneamente jogado para um aplicativo do celular. Tecnologia. O cachorro está internado. Não existe mais a necessidade do veterinário estar lá do lado dele. Uma tecnologia, por meio dessa coleira, vai mandar dados e informações para um aplicativo onde o veterinário vai ser informado. Ó, caiu o batimento cardíaco, caiu a respiração. Então observem como tudo isso é tecnologia. É legal enxergar por esse universo amplo, até essa questão que você falou. É bom quando você tem esse conhecimento com outras pessoas e se conecta com diversas áreas, porque aí você vai vendo que nem você falou, a tecnologia não tem limites, né? E é legal porque várias pessoas às vezes colocam alguns limites. Ah, mas eu tenho um certo tipo de negócio que não dá. O negócio aqui é mecânico, eu tenho que fazer na mão. O que eu vou colocar de tecnologia? Quando você vem com exemplos como esse, acho que quem está nos escutando passa a perceber assim, eita, dá para mim olhar assim, onde cabe aqui também, né? Porque na verdade o torneiro hoje usa tecnologia embarcada e ele só precisa... Ele não precisa mais olhar ali como é que funciona. Mas vamos entender assim, para a população. Eu tenho as pessoas que estão no século XX, né? Acho que você nasceu quando, João? 2000. Você nasceu bem no... Mas a gente tem esse pessoal aqui atrás e talvez a pergunta que a maioria se faça, que são inclusive nossos cooperados, é assim, como é que eu entro nessa questão da tecnologia? Porque eu posso fazer um curso, ADS, Rednode, enfim, aquilo que... Mas eu posso simplesmente não gostar disso, mas eu não... Assim como as pessoas não vivem mais sem eletricidade, eu não quero mais viver sem tecnologia. Quais são os passos para que as pessoas comecem a adentrar nessa tecnologia, já que ela é inevitável? Bom, existem dois caminhos, né? E eu acho que é muito legal porque é o objetivo de eu estar aqui hoje falando com vocês, né? O primeiro realmente é uma formação, né? Quando eu tenho, de fato, o interesse em tecnologia, eu quero ser um desenvolvedor de tecnologia, ou eu quero me relacionar com tecnologia para ser gestor de projetos, etc e tal. E eu tenho vontade de ou trabalhar numa empresa na área de tecnologia, ou construir uma startup. E aí eu tenho toda essa possibilidade de construir uma startup, começar a ofertar para o mercado, e aí rentabilizar em cima disso. E eu tenho um outro caminho, professor, que é justamente investir em empresas de tecnologia. Né? Investir nessas startups, porque normalmente ela nasce com... A startup ela nasce com conhecimento. A gente vê grandes empresas virarem em 4, 5, 6 anos, do nada, para algo muito grande. E por que é possível? Porque ele tem o conhecimento. Ele coloca o conhecimento dele, esse cara aqui que escolheu o caminho de desenvolver tecnologia, ele coloca o conhecimento dele e desenvolve a tecnologia. Mas eu, Carlos, não tenho conhecimento técnico, mas eu quero estar nesse universo porque eu estou vendo que além de ser um universo rentável, é um universo importantíssimo. Eu posso ser um investidor. E aí a gente tem várias modalidades. A gente tem o investidor anjo, quando eu pego uma grana que eu tenho e coloco numa startup. Eu tenho a possibilidade de entrar em fundos de investimentos coletivos. Eu tenho a possibilidade de emprestar dinheiro, que não é um investidor anjo, ele entra já realmente como sócio investidor nesse processo. Então eu tenho esses dois caminhos que eu posso seguir. Se eu tenho a afinidade com a tecnologia e tenho vontade de trabalhar nessa área, construir uma carreira na área de tecnologia, mas ou eu posso também investir nessas empresas de tecnologia como anjo, num fundo coletivo ou como investidor direto numa empresa. Interessante. Ô, Carlos, você comentou essa questão, né, dessas possibilidades. Hoje lá que vocês têm em Marília, né, na Connect, é uma aceleradora. Quando parte desse ponto de ser uma aceleradora, no caso, ela vai estar dando um investimento para uma startup que vai ali apresentar seu pitch e tudo mais. A aceleradora, ela apenas investe ou ela faz parte na questão de poder ajudar, a pessoa a construir, escalar esse negócio? Como funciona? Porque geralmente quando você fala de investimento, às vezes está ligado só ao fator econômico, né, financeiro. Mas nessa questão da aceleradora, tem algo a mais que acontece ali? Sem dúvida. Na verdade, a Connect Aceleradora, ela é formada por um grupo de investidores, é um fundo coletivo de investidores, né? Então, assim, não está centralizado numa grande corporação. Então, até essa possibilidade de fundo coletivo de recursos já é algo diferente.
Você é dono, você não é simplesmente um investidor. Você tem cotas da empresa, né? E dentro dessa sua pergunta, não é somente a questão financeira. A gente tem uma equipe especialistas em startups, né, da área financeira, comercial, de marketing, jurídica, que acompanham essas aceleradas. Então, hoje nós estamos num processo de 3 empresas, startups, que estão no processo de aceleração. A gente faz toda uma análise cuidadosa para verificar o histórico dessas empresas antes de dar dinheiro, de dar o dinheiro de fato. É verificado e eles têm metas. Então, durante 6 meses de aceleração financeiro que a Connect proporciona, não é só o dinheiro. São as metas e a aquisição de novos conhecimentos e competências dessas startups. Então, tem treinamentos, tem mentoria, tem todo um planejamento que é muito particular de cada startup. Porque às vezes eu estou numa startup que é excelente na parte de gestão de projetos. Por que eu vou ofertar gestão de projetos para ele? Mas eles são péssimos em marketing. Aí sim vale a pena investir na capacitação, na mentoria de marketing. Então, tudo é muito personalizado no processo de aceleração. E aí, antes mesmo de entrar no processo de aceleração, o ambiente de inovação Connect tem outros 2 organismos importantíssimos. Um deles é a incubadora virtual. Hoje nós temos mais de 40 empresas incubadas com a gente. São empresas que realmente não ganham nada financeiramente, mas ganham o quê? Conhecimento. Ganham capacitação, ganham mentoria. E a gente já vê algumas que começaram muito semente, ali muito no início, já crescendo. Já com 3, 4, 5, 6 clientes. Para quem tinha uma ideia, ter 6 clientes hoje é absurdo, né? Então, a gente tem esses 2 caminhos dentro da aceleradora. Não é só a parte financeira. É a parte financeira, mas a parte de conhecimento, que às vezes vale até mais do que a questão financeira. Tá aí o professor para falar. Quanto custa, professor? Um capital intelectual como do senhor, como de outros docentes, como de pessoas especialistas em determinadas áreas. Essa é e talvez a parte mais legal é que essas pessoas que estão hoje na sociedade, na área docente, elas também têm o interesse de participar de toda a sociedade. Exato. Né? Então, se o papel da universidade é romper os muros, eu acho que a Connect ou toda outra iniciativa desse jeito é oportunidade. Sem dúvida. Né? Que existe a tal da pirâmide de Maslow, né? Sim. A gente já passou ali da base, você está ali na autorrealização, então o fato de participar disso dá o prazer de participar. Mas eu vou dar um passo atrás aqui. Vamos pensar assim. Eu sou um rapaz, assim, igual o João, com 20 e poucos anos, tem uma ideia maravilhosa. Investidor nato. Não, o João, Você começou a guardar esse mês? Começando, viu? A gente tem uma aposta interna que todo mês ele perde. Ele não João. Não vou. A ideia é assim, que ele se pague inicialmente antes de pagar as contas que ele faz. Faz sentido. Mas ele ainda não conseguiu. Estamos quase. Vamos voltar. Depois de um ano, está quase. Mas qual é a lógica? A lógica é assim, eu tenho uma ideia, eu consigo observar uma dor. Quais são os passos? Né? Explicar assim, como é que eu entro em contato, o que é pitch para quem nunca ouviu falar do que é isso, o que seria essa hospedagem virtual. Uhum. Vamos pensar assim, tô no beabá ali, como é que tá legal, professor. Então assim, o João tem uma ideia fantástica e ele acha que ele vai revolucionar o mundo com essa ideia. Então ele vai entrar em contato com a Connect. Tá o link aqui, a gente vai disponibilizar para os nossos para quem está assistindo o podcast. Ele vai entrar em contato e vai cadastrar a startup dele na incubadora. A ideia dele. A ideia, desculpa, no nível de ideia. Exato, ele nem é uma startup. Perfeito. Então ele vai lá, vai cadastrar a ideia dele e vai começar a ser acompanhado. Tanto com treinamentos específicos para desenvolver o João enquanto empreendedor na área de startup, quanto na área técnica. E ali ele vai se desenvolvendo e vai desenvolvendo a ideia dele também em paralelo, né? Enquanto ele tem esses cursos acontecendo, ele também recebe algumas mentorias. O João vai falar assim, olha, não entendi muito bem, eu preciso entender um pouco melhor do mercado de açougue.
precisa entender de açougue. Nós vamos localizar especialistas desse negócio para estar acompanhando o João e estar transformando a ideia dele em realidade. Então ele vai estar incubado. Ele vai estar nessa incubadora virtual que para os cooperados do Cicobi Paulista não tem custo. Tem um custo, mas para os cooperados do Cicobi Paulista não tem custo algum. E ele pode colocar o negócio dele incubado dentro do ambiente de inovação. Então esse é o primeiro passo. O João foi lá, desenvolveu, virou uma ferramenta, virou uma tecnologia, um aplicativo, um site, um software. O João vai falar assim, opa, tô maduro, tenho minimamente um produto, nós chamamos de MVP, mínimo produto viável, né? Já funcionando bem, com todas as funções básicas necessárias, e já foi testado. Legal. Aí o João vai se cadastrar nesse mesmo ambiente de inovação para a realização de um pitch. O pitch é uma sessão onde o João, enquanto empreendedor, e os sócios que ele foi adquirindo, as pessoas que foram caminhando com ele nessa construção da ideia até se tornar um software, eles vão ter uma sessão onde eles vão apresentar a ferramenta, vão apresentar a oportunidade de escalar mercado, de ter um mercado amplo para ser explorado, e ali pessoas com conhecimento técnico de tecnologia vão avaliar a ferramenta, e pessoas com conhecimento de mercado vão avaliar se a ferramenta construída está aderente ao mercado. E aí tem os dois caminhos: ou ele é aprovado, e aí vai para um processo que a aprovação vai para o conselho de administração para aprovar a injeção de dinheiro, ou ele vai ser negado. E aí vai ser apontado as fraquezas e vai ser identificado onde ele tem que melhorar. Num processo natural, ele volta para a incubadora já com esse diagnóstico para ser trabalhado. Então a gente tem esse passo a passo, desde a incubação até o pitch. E caso o João tenha a ideia acelerada, ele automaticamente, a Connect se torna parte da empresa do João e vai acompanhar ele na parte de gestão de cabo a rabo, do começo ao fim. Então, às vezes, o João é um cara muito bom tecnicamente, tem até uma percepção boa de mercado, mas não é bom comercialmente. Nós vamos dar esse acompanhamento, a gente vai dar esse suporte, a gente vai, de fato, às vezes, se for necessário, investir em pessoas para fazer esse comercial. Então, a ideia é, após a aceleração desse pitch, dessa sessão onde se avalia essas empresas, caso seja acelerado, essa empresa seja acompanhada semanalmente, inicialmente, depois de 6 meses, mensalmente, e depois desse período a gente acredita que o João já está maduro, pronto para andar sozinho, e a Connect, a aceleradora, vai ter um percentual desse negócio do João. Lá na frente, o João estoura, tem ali... Começou com 6 usuários, já está com 90 mil usuários, com um produto muito consistente. Vem um grande grupo e quer comprar a solução do João, ele vende. Ele vende, vamos pensar, por 100 milhões. Desses 100 milhões, a aceleradora, que acreditou no negócio do João lá no comecinho, colocou dinheiro e tornou o João forte para o processo, tem 10%. Ou seja, ela também tem um retorno em cima disso. Então, a aceleradora, ela vem para dar essa possibilidade de ajudar as pessoas que têm ideias, que têm negócios escaláveis, a se tornar realmente startups de sucesso nesse processo. E aí, pelo que eu entendi, se eu entendi bem, aí essa parte da Connect que fez a aceleração é o resto do pessoal que nasceu antes de 2000, que quer investir em tecnologia e que não vai programar, é isso? Perfeito, professor. Na verdade, a Connect, como eu falei anteriormente, ela não tem um dono. Ela é um fundo coletivo. Né? Então, existe sim a possibilidade dos cooperados do Cicobi Paulista investirem no Connect, na Connect Aceleradora, e conforme for acontecendo esses exits que a gente chama, né? As empresas são vendidas, esse dinheiro retorna para os investidores e na proporção do investimento retorna para ele. E no futuro existe também a possibilidade de quem investe na Connect. Uma coisa é hoje que tem 3 num processo de aceleração, 40 incubadas, lembrando que nós temos 9 meses de existência. Nós somos um bebê ainda, né? Um processo bebê. E a gente cresceu absurdamente. Estamos nos 27 estados do Brasil. Então, quando a gente fala desse processo,
uma cota hoje, 1.000 cotas que vale hoje R$10.600, o que vai valer quando a primeira for acelerada? E vai haver mercado secundário. Eu posso depois vender a minha cota. Exatamente. Então, uma cota que vale hoje 1.000 cotas que vale R$10.600, com o primeiro exit, com todo um processo acontecendo, vai valer o dobro, o triplo, o quádruplo, fora o retorno financeiro que já vai acontecer naturalmente com os exits dessas empresas. Interessante. E é interessante também esse ponto que você falou. Então, quando uma empresa ali, ela vende a sua ideia, quando ela faz esse pitch, quem está comprando essa ideia vai investir nisso, é a Connect, e por trás da Connect tem todos esses investidores, né? Sem dúvida. A essência da Connect é democratizar o investimento em tecnologia. Todo mundo quer investir em tecnologia. A gente vê o cara do Google, do Facebook, a gente fala, quero investir nisso também, mas como eu invisto? E a nossa ideia é democratizar a oportunidade de investimento. Então, o cara que tem uma pastelaria, eu falo que é um clássico em Marília, eu tenho um amigo que ele é pasteleiro, e ele falava, Carlos, eu vi você, isso em 2011, tá? 2011, eu tinha uma startup, foi vendida para um grupo de investidor, não ganhei muito dinheiro porque tinha outros sócios, então foi partilhado esse retorno, né? Ele fala, Carlos, eu quero investir em tecnologia, como eu faço? Em 2011 eu falava, nossa, cara, você tem que conhecer do mercado, você tem que conhecer de tecnologia. Não é simples assim. Precisa de ter um preparo. E nisso ficou na minha cabeça. E aí fui fazer parte da Associação Comercial e de Inovação de Marília, fui fazer parte das universidades, da Unimar, de outros universos que me demandaram essas inquietações, e foi a hora que deu um clique. Falei, poxa, a diretoria da associação já vinha num processo de inovação. Podemos pensar num fundo coletivo para todo mundo poder investir em tecnologia. Como? Uma aceleradora. Mas não uma aceleradora tradicional. Uma aceleradora com fundo coletivo. Porque se a gente pegasse a Associação Comercial de Marília, a Associação Comercial de Presidente Prudente, grandes associações comerciais, elas teriam condições de elas próprias serem aceleradoras. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é, de fato, democratizar. E democratizar de um certo ponto que o cara consegue, com 1.000 cotas, com R$10.600, ser dono de várias empresas de tecnologia. Porque todas as empresas que estão na aceleradora faz parte dessa carteira de empresas de tecnologia que ele também passa a ser dono. E uma coisa muito bacana é a facilitação para isso. A Connect, ela consegue criar uma condição desse dono, proprietário da empresa, o investidor, né? Ele dê 40% de recurso inicialmente e parcela o 60% restante em 12 vezes. Tudo com um aparelho jurídico para isso, com toda uma estruturação jurídica e contábil que dá essa segurança para o investidor também. Carlos, e interessante que você comentou também, o professor tinha comentado essa questão que a gente voltou lá atrás, né, do beabá, assim, você falou da questão da ideia, né, que a pessoa passa por essa incubadora, agora vindo de um caso onde a pessoa ela já tem o seu negócio, ela não tá ainda com a ideia, ela já tem um negócio, quando que chega um momento que ela fala assim, acho que transformar numa startup seria uma boa ideia para mim, quando que tem que dar esse clique na pessoa para ela se identificar e saber, não, acho que tá na hora de eu partir para esse passo, acho que isso vai ser bom pro meu negócio? Olha, João, pergunta muito bacana. Todas as empresas hoje, elas estão se digitalizando. Se ela não criar essa hibridez entre o físico e o digital, que a gente fala digital, né? Ela não tem para onde correr. E aí é muito do time da empresa. Não tem o momento certo. Tem a necessidade dela. Por exemplo, a Uma Chips já criou uma hibridez com o produto dela. Já percebeu que dentro do biscoito Uma Chips vem um papel, um cardzinho para você acessar o site e jogar? Cara, ele está trabalhando com digital. Que ele está ali com um biscoito, alimentação. Ele está comendo um biscoito e ele está jogando. Ela está pensando justamente no mercado dela. Ela tem que digitalizar. Então, assim, o momento certo é aquele que o mercado começa a demandar. E algumas empresas estão antecipando isso. Algumas empresas estão criando centros de inovação, grandes empresas, centros de inovações para trabalhar somente com startup. Então ela fica com o tradicional, com o seu mercado tradicional ali, que é onde dá o dinheiro hoje para ela, que é o pessoal antes dos anos 2000, que é quem paga a conta.
ainda é esse pessoal economicamente ativo que realmente sustentam a economia, a nossa economia, as empresas, né? Então eu mantenho isso, mas eu já crio alguns braços de tecnologia, algumas oportunidades para que eu consiga enxergar essa empresa tradicional dentro do digital. Então, assim, não existe o melhor momento. O melhor momento é o time do empreendedor. É o time de quem está ali sentindo a necessidade de quem ele atende. E vale lembrar que esses experimentos, vamos colocar assim, eles podem inclusive dar errados, né? É importante as empresas entenderem que é um processo assim, olha, de erro e acerto, de aprendizagem e de construção de conhecimento. Porque pode ser que a sua empresa, de alguma maneira, fez alguma coisa que acabou dando errado, mas eu vi parte dela que estava certo, adaptei aqui. Então, talvez o ponto importante é, assim, estar sempre aberto a essas novas oportunidades. Professor, a gente brinca e fala, a gente tem são pesquisas, estudos para chegar nesses números que eu estou falando para vocês. Nós fizemos um levantamento que depois que nós acelerarmos 10 empresas, ou seja, colocar dinheiro em 10 empresas, muito provavelmente uma apenas vai estourar. Vai ser uma empresa milionária. As outras, muito provavelmente 4, vão manter um mercado ali estável, não vão ser empresas de sucesso que vão ser milionárias, e 5 quebram. Naturalmente, não tem como. Se você não trabalhar tentativa e erro também e testar. Eu acho que o lance das startups, o legal é isso. Você testa rápido. Deu certo, fica. Não deu certo, já retira e já repensa no projeto. Tem que ser ágil, tem que ser rápido. Faça rápido, erre rápido e aprenda rápido. Exatamente. E a aceleradora proporciona isso para os investidores, né? Ele não precisa errar, ele se frustrar com o processo. Tem todo um mecanismo que vai, é óbvio, mitigar possíveis erros, mas com a certeza que os erros se tornam aprendizados. Até porque hoje o mundo demanda, né, dessa pressa, assim. Então, essa questão de ter alguém, no caso, a aceleradora, para identificar de maneira rápida esse problema, né? Perceber ali, você não está conseguindo ainda sanar essa dor que existe, então a gente vai ter que voltar aqui, avaliar e novamente testar. Então, é importante ter esse braço direito, assim, que pode-se dizer, né? Para estar ajudando nesse mercado, porque a gente sabe que não é fácil, assim, é difícil se frustrar diante de... Porque às vezes a gente está parando com boas ideias. Então, a pessoa que chega ali, ela fala assim, minha ideia é a melhor do mundo. Exato. Aí, às vezes, ela coloca essa ideia à venda e ela percebe que não é tão boa assim. Se não tem, às vezes, alguém com conhecimento que fala, não é que ela não é boa, é que ela tá faltando alguns pontos e necessita de alguns passos ainda pra gente chegar nesse caminho que você quer. Então, tudo tem que ser trabalhado, né? Porque a frustração, querendo ou não, faz muita parte desse processo, né? Sem dúvida. Eu acho que é um filtro importante, né? É realmente estar com quem conhece de mercado, estar com quem conhece de tecnologia e vai ter uma visão fria. Onde não tem sentimento, não tem amizade. Porque se um amigo me mostra um projeto, eu falo, fantástico. E às vezes eu não vou querer chatear ele, né? E vou achar maravilhoso. Mas ter esse comitê numa sessão do pitch ali de avaliação, onde avalia mercado, avalia tecnologia, é fundamental. É fundamental. E só que somente esperar as empresas, pensando em acelerador e em oportunidade, vir atrás, não é o caminho. Tanto é que a gente faz uma prospecção ativa. A gente não espera a empresa vir atrás da gente. Nós vamos em eventos, grandes eventos, igual nós fomos no Rio Innovation no começo do ano. Nós fomos nos eventos do Sebrae Startups. E a gente vai atrás dessas empresas e convidam elas para essas sessões. Para que a gente possa avaliar e achar bons negócios. Mas se você tem toda a razão, a questão do filtro é fundamental. E tem que ser um filtro neutro. Um filtro sem ter pessoas próximas. Porque eu não vou jamais ter uma amizade. Vamos pensar que eu tenho amizade com o professor. Ele me apresenta o projeto. Cara, eu vou achar um projeto mais ou menos. Eu não vou falar que é mais ou menos. Eu vou falar, puxa, que bom, segue, vai. Porque são relações. Quando isso é feito de maneira fria, não tem erro. É um filtro importante. Até para as empresas entenderem onde estão acertando, errando, o que precisa ser melhorado. E aí, dentro desse ambiente de inovação, a gente... Normalmente, as empresas que já vêm direto numa sessão de pitch,
e é negado a aceleração, nós convidamos elas a entrarem na nossa incubadora virtual e ali ter o complemento que falta para ela realmente ser acelerada. E até é interessante porque é um filtro técnico, né? A gente não tá falando aqui de alguém que vai chegar e falar isso aqui tá ruim, não vai passar. É alguém que fala, por conta disso, disso e disso, Exato. acaba não sendo um projeto, uma ideia viável, né? Porque, assim, tem que entender dessa viabilidade para saber se essa empresa vai conseguir escalar ou não, né? E até que você comentou essa questão do pitch, de ser recusado. O que é necessário para um pitch? Eu acho que, ultimamente, ficou bastante famoso, assim, na TV, aquele Shark Tank, Sim. né? Então, um programa que muitas pessoas, assim, que não viam nada de negócio, começaram a ver ali pessoas apresentando e sempre tinha aquelas coisas, nossa, valor eixo, isso, aquilo. O que é interessante para uma pessoa que está pensando, eu vou apresentar um pitch, eu vou lá na aceleradora. Legal. Vocês fazem esse preparo antes para a pessoa saber o que apresentar nesse pitch? Como funciona? Sim. Quando ele se inscreve, ele recebe um roteiro de pontos que são importantes ser destacados. Para aí sim eles conseguirem demonstrar o produto, a ideia para essa sessão de avaliação. Uma coisa muito importante é que dentro do pitch é uma oportunidade para as empresas testarem também. É lógico, a gente vê aqui todo aquele Shark Tank, aquilo midiático, João Apolinário com uma bala na agulha, falando de milhões. A gente não está nesse porte. Sim. Tanto é que a gente quer acelerar empresas que estão ali nascendo num processo chamado semente dentro das startups. As empresas sementes ou pré-sementes, que são as empresas que já têm o MVP, têm o mercado para escalar. Então a gente tem ali dentro desse processo um roteiro onde tem pontos que a gente indica para quem está fazendo pitch apresentar. Aderência de mercado, a tecnologia que está sendo apresentada, possibilidade de crescimento, até porque ninguém conhece de tudo. E quando, por exemplo, já veio empresas de agro, cara, para achar a gente para a banca de agro foi um parto, porque não era só conhecer do agro, é conhecer de mercado. E a gente conseguiu criar uma banca onde ali, por mais que não tenha sido acelerado, houve a abertura de possibilidades para quem apresentou o pitch. Fez essa sessão. Então, existe sim, João, sendo mais objetivo na resposta. Quando escrito, um roteiro para que auxilie a apresentação do pitch. E a gente deixa muito claro, é uma sugestão de roteiro. Se você quiser inovar, se você quiser mostrar outras informações, lembrando que o pitch são 5 a 10 minutos. Quando o pitch é o produto mais complexo, a gente deixa 10 minutos. Então, de 5 a 10 minutos, a pessoa tem que convencer essa banca que vale a pena colocar dinheiro no negócio dele. Interessante. Eu acho que um dos fatos, assim, um dos pontos que eu achei mais interessante também foi com relação, acho que até o professor pode falar um pouco, que é essa questão que você está falando da facilidade de estar investindo, né? Então, acho que até essa questão que você falou dos 40% na entrada e depois você ainda parcelar. Então, assim, é um investimento, o professor que fala sempre de investimento aqui. Gostaria de ouvir também esse seu parecer, professor, em relação a isso, que até o Carlos comentou, porque eu acho interessante. A gente sempre comenta vários tipos, acho que esse é um dos que a gente ainda não tinha comentado aqui, né? Sim, na verdade é importante. E aí, se a gente fosse pensar, sei lá, naquela ideia do Taleb lá atrás, onde você vai pôr no antifrágil 5 a 10% do seu patrimônio, né? Para quem não viu os podcasts, Vejam que são fantásticos. Eu como cooperado do Cicobi Paulista, eu vejo com frequência e tem me dado muitas percepções, professor. Então, parabéns. Você tem ali de 5 a 10%, onde o antifrágil é aquela história. Mesmo na diversidade, ele pode ainda dar muito certo. A gente sabe que a economia é cíclica, que tem várias... Mas se você pegar aí 5% do seu patrimônio e colocar ali, se ele desaparecer, não muda a sua vida. Mas se virar um unicórnio da vida, muda a sua vida. Muda a vida. Então, nesse sentido, é importante entender. Você tem a sua segurança, né? Eu acho que existe... A gente falou várias vezes aqui dessas gerações diferentes aqui. E que realmente o pessoal mais antigo que ainda paga a conta e que normalmente tem alguma reserva. Sem dúvida. Ele é tradicional, mas ele tem que ter um pezinho lá atrás. Observe seu filho. Eu brinco sempre assim. Meu filho, eu tenho 4 filhos, mas o de 12 anos começou a fazer joguinhos no Roblox. Que legal. E ele faz os joguinhos e tal.
Outro dia eu fui ver, ele tinha mais de $100 que ele ganhou vendendo skin. Aí eu fui entrar. $100 é Claro. uma criança de 12 anos. Nossa. E ele gastou tudo com besteira dentro do jogo mesmo. Mas a lógica é assim: existe uma economia nascendo, Uhum. né? Ainda eu falei, parte daquilo da mesada dele, ele tá comprando ações da Roblox. Não é recomendação, tá, gente? Mas assim, porque, já que você acredita nesse Ele vive esse universo, né? esse universo, esse tal metaverso, então o que que aconteceu? Eu falei, ó, começa a investir nisso para entender como funciona. Então a recomendação que eu dou para os cooperados é: observe seus filhos. Perfeito. Vejam qual é o universo que ele está vivendo. Se isso faz parte dessa tecnologia, 5% do seu patrimônio não muda a sua vida, mas pode mudar não só a vida dele, quanto de todo o ambiente. Sem dúvida. É uma aposta que, se der errado, não muda a sua vida. Se der certo, muda a sua vida. Da sua e de várias pessoas, né? Porque a gente tá falando de empresas, assim, que trazem soluções. E que você financia aquele que Sim. tem justamente essa ideia. Né? Eu costumo brincar nas minhas aulas de economia que se o Bill Gates tivesse nascido aqui, ele tinha feito um concurso público. Uhum. Né? Porque o nosso ambiente, se você for pensar nos anos 80, era terrível. Era. Então ele ia usar toda a sua inteligência para passar num concurso e sumir dentro da máquina pública. Lá ele montou na garagem e mudou o mundo. Uhum. O que a gente tem que dar essa possibilidade? Dessa molecada nova que está chegando, de mudar o mundo. Uhum. Eles precisam de um ambiente. Eu acho que isso que é o legal, que a Connect está criando esse ambiente. Sim. e Essa democratizando. antiga garagem que eles faziam lá atrás, hoje em dia É digital. é digital. E você pode fazer isso com a sociedade que já está madura, que já está e que acredita no futuro. Porque o que a gente fala? Vai estudar, meu filho, vai fazer a faculdade, vai fazer não sei o quê, porque você quer criar esse futuro. E criar esse ambiente, né? Isso você está de parabéns, Carlos, na questão da Connect. A gente está criando um ambiente para que futuros Bill Gates Sem não dúvida. façam concursos públicos e que mudem o Brasil. Perfeito, para que esses investidores também tenham retorno baseado no seu investimento. É como o professor falou, esse 5% muito bem trabalhado e com gente que conhece do mercado, que conhece de startup, que conhece de oportunidade, podem se transformar em algo imensurável. Quanto vale hoje? Não vamos pensar em empresas internacionais, vamos pensar aqui no Brasil. Em Marília, vocês devem conhecer uma empresa chamada Tray e-commerce. Se não é a maior, é uma das maiores plataformas de e-commerce Já fiz parte, já. de lá. Do site deles, né? Que legal. Lugar, assim. Que legal, é um orgulho pra gente. Então, assim, eles nasceram dentro de uma incubadora com 2 pessoas. Eu me lembro até hoje. Eu sei porque a minha outra startup fazia porta com eles, né? E ali, depois de 4 anos desenvolvendo a plataforma, desenvolvendo tudo isso, eles foram vendidos para local web e especulam-se algo em torno de 500 milhões. Imagina se uma dessas empresas, eu tenho certeza que inevitavelmente a longo prazo, isso não é para o ano que vem, isso não é para daqui 2 anos, isso é um processo de 4 ou 5 anos, como foi a Tray. Daqui 4 ou 5 anos, a gente começa a receber essas empresas e elas são vendidas por essa quantia. É retorno que volta para o investidor. Isso é fantástico, porque esse investidor começa a ter a possibilidade de investir, um exemplo, R$10.600 hoje, no dia de hoje, e no futuro, como o professor falou, 5, 6, 7, 8 anos, ele retornar 10 vezes esse valor. Não tem, quando a gente fala de startup, é tudo muito mais volátil, é tudo mais dinâmico, não é igual mercados tradicionais que seguem um fluxo natural. Até porque teve tempo de maturar, né, professor? Sim. Existe um fluxo de décadas para chegar nesse processo. Sim. Startup não. É um fenômeno recente. Se não houver a percepção do investidor do como isso está se transformando num novo mercado e é um mercado em potencial, muito provavelmente vai se perder boas oportunidades. E o pessoal lá dos anos 2000 que pagam a conta não tem esse conhecimento. Por isso que é importante colocar o seu dinheiro em um ambiente que está preparado com especialistas para gerar essa oportunidade financeira e de investimento para os cooperados.
Legal. E acho que é interessante, até você comentou da Tray, eu acho que uma coisa legal que a gente consegue ver é que várias dessas startups hoje em dia já fazem parte da nossa vida, a gente já se beneficia daquilo que elas têm, e aí quando a gente passa a olhar que a gente também pode fazer parte de novas que estão por vir e ajudar a cada vez mais, porque é muito bom quando a gente desfruta, né? Então, assim, a gente desfruta de tantas que nos ajudam no dia a dia, na questão tecnológica, nas facilidades que a gente tem. Então, quando a gente para pensar que a gente também pode ser um incentivador disso, e ainda mais em um lugar onde a gente vai ter a segurança, porque acho que são dois pontos interessantes, porque tem essa questão, a gente sempre fala de investimento, algo que vem sempre ligado com investimento é a questão da segurança. As pessoas querem ter segurança naquilo que faz, então ninguém vai dar um dinheiro para qualquer pessoa aí e a pessoa fala, não, vai ter retorno. Então, assim, a gente não tá falando de entregar o dinheiro na mão do Carlos e o Carlos vai falar assim, ó, daqui a um tempo eu volto aí, apareço e te dou dinheiro. A gente está falando de toda uma estrutura que existe por trás, com pessoas técnicas qualificadas, com vivências de mercado, que vão realmente garantir até essa questão que você falou, processos jurídicos, todos os meios possíveis para que você entenda que o seu dinheiro está num local seguro e que ali se encontra um trabalho sério. João, muito bem falado essa questão da segurança, porque eu acho que é um ponto para quem investe importantíssimo. Primeiro, todo esse processo ele é auditado por um conselho de administração. São 5 membros do conselho que vão acompanhando toda a execução do processo. Então, tem momentos que só é investido em alguns pontos, valores, quando esse conselho aprova. Então, existe um conselho de administração que norteia o investimento. Primeiro que esse é uma empresa que nasce numa entidade de classe com mais de 90 anos de existência, que é a Associação Comercial de Inovação de Marília. Segundo ponto também importante é que nós estamos implantando todo um processo de compliance. 2023, todo investidor, a cada 2 meses, vai receber um relatório com as ações que estão sendo realizadas, hackathons, PITs, as sessões de investimento, tudo isso, além da questão financeira. Então, esse sócio, porque eu não chamo como investidor, investidor é para quando você investe e deixa seu dinheiro lá e você não acompanha. Esse sócio dessa empresa, quando ele compra as cotas, ele tem a possibilidade de acompanhar na íntegra todo o desenvolvimento da Connect aceleradora. Isso é muito bom, isso dá consistência, né? Isso dá credibilidade para o processo. Então, assim, 3 pontos importantes. A Associação Comercial de Inovação de Marília sendo ali a entidade de 90 anos que está encabeçando todo esse processo e está sendo ampliado com outras associações. Segundo ponto também importante, compliance. Agora no final do ano a gente acaba de implantar processos de compliance. E terceiro, o conselho. Não se faz nada sem, de fato, ter o acompanhamento e, em alguns casos, até a auditoria desse conselho. Agora, vamos pensar no futuro, né? Para a gente tentar ir chegando aqui ao final, mas talvez assim, a gente até comentou nos bastidores, nós temos 2 grandes desafios. Claro. Utilizar o 5G de uma maneira eficiente e conviver com uma década aí de juros altos, que é o que vai acontecer. Vamos falar primeiro da parte boa. 5G, o que você deslumbra, né? É um especialista na área. O que você me fala assim, ó, como é que a gente vai estar 2022, finalzinho, dezembro, daqui 2032? Vamos fazer um... Professor, ver futuro é uma coisa complexa, né? Mas vamos lá. Bom, eu acho que assim como a internet, como tecnologia, foi um caminho sem volta, hoje não se pensa em fazer nada que não esteja conectado à internet. O 5G vai gerar a possibilidade da internet das coisas funcionarem de forma mais efetiva, né? Então, pelo que eu venho lendo, acompanhando, estudando, os aplicativos, os produtos vão ter que ter conectividade sim ou sim. Dei o exemplo da minha geladeira no exemplo anterior. Então, cada vez mais os produtos vão ter essa conectividade, que era limitado pela questão da tecnologia, 4G. Agora, 5G não. Vai existir a digitalização de todos os aparelhos físicos que nós temos hoje. Que nós temos e que ainda vão existir. Ainda nem foram criados. Então, eu acredito que essa questão
do 5G vai abrir um caminhão de oportunidades para quem quer desenvolver ferramentas de tecnologia. Porque como é que eu vou criar uma conexão com tênis? Nunca ninguém... Já existe, mas assim, nunca ninguém tinha pensado nisso. Mas como esse tênis vai gerar informações e dados em tempo real para que, por exemplo, um técnico tome uma decisão no treino ali na hora? Um jogo de futebol, eu acho que é mais legal. Por mais que a gente esteja em baixa, pós Copa do Mundo, né? Mas vamos lá, Imagina se esses dados da partida, que já existem, tá? Mas com uma maior velocidade, fossem alimentados, alimente o técnico. A ponto dele ver que o Fred estava indo lá para frente, o nosso volante estava indo lá para frente, não precisava ir. E então, assim, vai gerar oportunidades de ter busca de dados, compilação desses dados de maneira mais rápida e num universo muito maior. Então, produtos físicos hoje que não têm conectividade, com o 5G vai ser possível ter essa conectividade e de maneira muito mais rápida. As informações vão trafegar de maneira muito mais rápida. E tem muitas coisas que hoje não tem conectividade. Aí abre a oportunidade para as startups. É aquilo que você falou. Nossa, ir para uma área igual pet shop, eu nem tinha pensado que isso era possível. Cara, agora o portal que está se abrindo é uma coisa surreal. Então vai criar, de fato, para aqueles que têm criatividade, aqueles que têm necessidade, oportunidades nunca antes criadas. E personalizar tudo, né? Eu estou entrando no pet shop, minhas informações estão aqui no celular, eu chego lá, aparece a promoção que eu quero. Perfeito, exatamente. Né? Em tempo real. Imagina você chegou lá, eu tenho uma boxer, né? 9 anos, não sei o quê, chegou lá, ela vai falar assim, ó, tenho esse para animais tipo médio, tenho essa coleira, tá aqui na minha frente. E aquele cartãozinho de fidelidade, esquece, né? Agora virou. Que é o que o Google faz já hoje, né? O Google hoje ele já faz isso. Ao pesquisar, ao falar, ele está captando informação ali e jogando os insights de publicidade quando a gente está acessando sites, quando a gente está acessando o próprio Google. É isso, é tipo... Só que agora é do físico, né? Uma coisa é quando a gente está no digital. Exato. E no físico. Que a gente, na verdade, como eu falei anteriormente, a gente já tem essa hibridez. Se a gente tem um celular 24 horas do dia do nosso lado, ele vai se conectar a questões físicas das lojas e vai gerar isso que o professor falou. Olha, vai vibrar e falar, olha, essa coleira. Essa coleira serve para o seu cachorro e tem isso. Então observe que realmente vai abrir o digital. Vai ser cada vez mais presente com 5G. É uma percepção, né, professor? Mas assim, eu acho que é muito mais que isso. A gente está tentando sintetizar... E de uma maneira palatável, algo muito complexo. Não, isso você vai desde da matéria-prima lá no agro, você está falando dos serviços, você está falando de um mundo que deve ser muito diferente em muitas coisas, né? Sem dúvida. E talvez, só que agora o outro lado, né, do ponto de vista econômico, a gente está numa era que teve, infelizmente, a Covid, que modificou alguns contextos sociais e também econômicos, e a gente deve pagar a conta agora. Nós vamos ter juros altos por um bom tempo. Como é que as startups conseguem ou vão conseguir sobreviver a isso? Professor, aí a gente tem que pensar que uma startup, ela nasce com o mínimo do mínimo do mínimo. Ela nasce com computador e conhecimento. Então, a origem da startup já é uma empresa enxuta. Sim. E ela vai crescer, isso é o legal das startups, ela cresce estrutura, cresce operação, de acordo com o quê? Com o seu crescimento de mercado. Diferente de uma empresa tradicional, que às vezes você tem que acreditar e investir em produto para ter ofertado na sua loja, ou insumo para produzir e esperar a demanda do consumidor. A startup não, ela nasce com o mínimo e ela é escalável. Então, conforme aumenta o número de usuários, conforme aumenta o número de uso dessa ferramenta, eu aumento a operação. Sim. Então, ela é mais flexível nesse processo. Precisou enxugar, como aconteceu agora recentemente com o Google, o Facebook. Então, vamos enxugar. Prejudicou a empresa financeiramente? Teve uma queda ali nas ações, mas já estabilizou. Então, observem que a empresa de tecnologia, em especial as startups, elas se modificam, elas são flexíveis.
se comparada com uma empresa tradicional. Então, a possibilidade delas sobreviverem até mais, de maneira mais consistente, a crises do que uma empresa tradicional é absurdamente incomparável. Ela tem um custo fixo muito baixo, ou quase nenhum. Quase nenhum. Né? O custo variável está ligado diretamente à venda. É quase como um rizoma, né? Se você cortar um pedaço, ela continua né, funcionando, não é muito um problema. Então, a gente tem ainda grandes possibilidades. Não, sem dúvida. E eu conheço empresas que hoje faturam na casa de 2 a 3 milhões que não tem escritório físico. Pasmem. É um computador. São 6 pessoas trabalhando nessa empresa. É de um amigo meu. 6 pessoas trabalhando cada um na sua casa. E tem 2 que estão em outros estados. Tornaram um produto, criaram um produto, um serviço, né, online. E é acessado por mais de 15 mil pessoas. Eles têm uma receita de aproximadamente de 2 a 3 milhões, a última vez que eu conversei com eles. Qual que é a estrutura que eles têm para isso? A internet de casa, o computador. O que mais? Conhecimento. Acabou. Ah, mas precisa fazer um grande investimento? Não precisa. Então, observem que por conta disso, ao meu ver, são empresas que passam crise, passam momentos econômicos complexos, mudanças de governos, que são pouco afetadas. Inclusive, existem legislações que estão começando a ser implantadas pelo governo federal que vão facilitar ainda mais a vida das startups. Sim. Então, na verdade, eu vejo como um mercado extremamente promissor, né, que vai ser, já é, na verdade, um dos pilares da nossa economia. Em especial, pensando em Brasil. Por quê? Porque o Brasil, quando se constrói um produto, eu tenho que ter mercado. O Brasil já é um mercado continental. Né? Então, essas startups ela têm um mercado a explorar sem precisar ir para outros locais do globo terrestre. Então, de fato, as startups eu vejo que são muito mais resilientes num processo de crise. Perfeito. Ô Carlos, você comentou a questão assim das startups, elas terem essa veia, né, inovadora no sentido de sanar uma dor. Dentro disso, a gente sabe que assim, as dores elas vão se mudando conforme o tempo vai passando, ainda mais no mundo que a gente vive hoje. Cada hora uma pessoa tem uma dor diferente, e uma empresa que ela sana uma dor hoje e essa dor ela vem a se alterar. O quanto que uma startup ela consegue ser moldável para se alterar junto, assim, qual que é o limite assim dessas startups para se estar reinventando? Nos bastidores, antes mesmo da sua pergunta, nós conversávamos, eu e o professor, do ciclo de vida da startup. Então, muitas startups, elas nascem, se desenvolvem, atendem os objetivos, as demandas de sociedade, de mercado e desaparecem. Faz parte de um processo natural. Mas tem outras startups que vão se reinventando, né? Empresas de tecnologia que vão, de fato, dentro da experiência, do know-how que vai adquirir em um determinado segmento, modificando a solução para atender a outras dores ou a dor de uma outra perspectiva. Então, assim, por ela ser dinâmica, a startup ser, como a gente falou anteriormente, uma empresa enxuta, ágil, que modifica rápido, que faz rápido, aprende rápido, ela consegue ser muito mais rápida que uma empresa tradicional. Então, eu acredito que tem esses dois movimentos. Primeiro, dela se modificar de acordo com a demanda. E a segunda, ela já nascer realmente pré-determinada a morrer. Ela tem um ciclo de vida de início, desenvolvimento e ápice, né? Ganhando muito recurso. E já se preparando para um fechamento. Isso é comum nesse mercado. Por isso que eu repito, mais uma vez é importante conhecer de todo esse mercado, desse universo. Ter pessoas que conheçam para ajudar as pessoas que queiram investir, colocar o dinheiro na melhor maneira possível. E quando você fala nessa questão assim do encerramento, acho que é importante até deixar claro para as pessoas, não é um encerramento que assim a empresa fale do nada, é um encerramento que ele é programado, né? Porque às vezes a pessoa escuta e pensa assim, nossa, vou investir, então tem o risco de do nada assim falir. Então é um encerramento que assim a empresa foi criada para atender e depois desaparecer. É que na verdade, quando a gente fala a startup, é que a startup está muito atrelada com o produto.
E o produto tem um ciclo de vida. Quando essa startup consegue ter mais de um produto ou vários produtos, ela não encerra. O que encerra é o produto. Mas se a startup está muito atrelada e só tem um único produto, um único serviço de tecnologia, aí sim tem esse fechamento. Mas é um fechamento planejado. Já sabe o momento que vai ganhar muito dinheiro, que vai estar no ápice do processo, e o momento que ela vai desacelerar até fechar. Isso realmente é planejado. Por isso que eu falo que a importância de ter pessoas que conheçam desse universo à frente e trabalhando com esses recursos. Legal. Interessantíssimo esse papo. Professor, você tem alguma pergunta? Não, eu acho que tá. Eu quero agradecer muito, Carlos. Foi um papo Imagina. muito bom. E que a gente continue esse papo Claro. mais vezes. Eu acho que vale muito a pena. Deu para aprender bastante, né, João? Bastante. E acho que assim, só de fechamento, Carlos, eu ia falar pra você assim, a gente sempre comenta que cada tipo de investimento existe um perfil. Qual que é o perfil assim de uma pessoa que quer estar investindo nisso, né? Porque a gente sabe que você tinha comentado até antes aqui conosco a questão de ser um investimento de longo prazo. Então assim, o que é o perfil, acho que de uma pessoa que quer investir em pessoas que têm essas boas ideias e o que é o perfil de uma pessoa que quer participar em montar essa startup? Qual que é os principais pontos? Normalmente, quem monta essas startups não é 100% assertivo esse perfil, mas assim, são jovens com ideias, como o professor falou. Eu vejo meu filho e eu vejo tendências. Esses jovens têm as tendências. Quer saber o que o jovem vai consumir? Pergunte para ele, como o professor falou. Então, são jovens com tendências, com percepções diferentes, que têm ideias e transformam essas ideias em produtos. Então, esse é um perfil. Normalmente, são estudantes de universidade, recém-formados, que têm essa predisposição a construir as startups. Num outro extremo, nós temos as pessoas que querem investir, que têm recurso, e que querem investir em diversificar o investimento, investir em tecnologia, mas não sabe como. Então, assim, eu tenho esses dois grandes perfis, assim, né? Eu tenho o jovem e eu tenho as pessoas que querem, de fato, investir, mas não sabem como. Normalmente, como o professor falou, são pessoas nascidas de 2000 para trás. Mas eu tenho alguns jovens que, pasme, professor, que já estão investindo no ambiente de inovação com 19, 20 anos. Porque eles não só estão aqui acreditando que eles têm uma boa startup, mas eles acreditam nas startups que virão, né? Que virão. Então, são pessoas que de fato tenham simpatia ou pela tecnologia, por querer desenvolver, ou aquele que enxerga que a tecnologia é um novo mercado que não pode deixar de ser explorado. Interessantíssimo. Acho que eu só tenho que agradecer também a sua presença hoje aqui, Carlos. Muito obrigado mesmo. E como o professor disse, é uma oportunidade assim de aprendizado. Eu já aprendo demais aqui com o professor em cada bate-papo que a gente tem toda semana, questão do mundo econômico. E você trazendo mais essa nova visão daquilo que tem presente, acho que expande demais a cabeça, as ideias. E eu acho que a nossa ideia com o Informativo Econômico, desde quando foi criado, o Bruno estava também no projeto, ele que fez, né, todas essas ideias também. Acho que é sempre que o professor falou, simplificar a maneira na qual a gente vê a economia, né? Porque antes a gente falava de investimento como se fosse uma coisa fora da realidade. Hoje a gente já tem diversos investimentos que o professor falou. Aí hoje você traz mais um investimento, assim, que você mesmo falou, tem pessoas de 19, 20 anos que investem e pessoas mais velhas também que podem estar investindo. Então, assim, os nossos cooperados podem estar investindo. Eu acho que quanto mais a gente tiver de informação, de conhecimento, de tudo aquilo que está envolvendo o nosso dia a dia, é importante para a gente saber tomar a decisão certa e saber onde a gente se encaixa, que eu acho que tem lugar para todo mundo e acho que aí é mais um lugar onde tanto uma pessoa que quer dar uma boa ideia quanto uma pessoa que quer investir numa boa ideia. Então, muito obrigado, Imagina. Carlos. Foi impressionante esse nosso bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade, João, de estar aqui falando um pouquinho dessa construção coletiva que nós temos, onde o Sicoob, ele é parte importante, ele é um dos nossos parceiros, a Universidade de Marília, hoje, também é uma parceira importante, e nós estamos aqui para ofertar para os cooperados do Sicoob Paulista a oportunidade de investir com um diferencial, porque hoje está aberta as cotas, professor, somente para associados das associações parceiras e para os cooperados do Sicoob Paulista, com um diferencial financeiro.
Esse valor de 10.600 vai virar a chavinha em abril e vai ser 17.500. Então, estou aqui também para convidá-los. Nós vamos deixar aqui o site para vocês, para aqueles que tenham interesse, cadastrar as informações que o nosso consultor de investimentos vai entrar em contato, explicar todo o processo com mais detalhes e realmente espero ter vários cooperados do Cicobi Paulista, assim como eu já tenho da Associação Comercial, os associados, presentes nesse fundo coletivo. E, professor, é uma honra enorme estar aqui com o senhor, conhecê-lo pessoalmente, eu que só vejo pelos vídeos, e a sua generosidade de estar aqui partilhando um pouco do seu conhecimento comigo. Acho que vir para cá, fazer esse podcast, de fato, é algo que me deixa muito feliz e me coloco à disposição de vocês quando oportuno. Tá certo, vai ser um prazer. Obrigado, Carlos. E obrigado a você também que nos assistiu, nos acompanhou até o final desse vídeo. Hoje foi um bate-papo incrível, então só tenho que agradecer essas duas pessoas que mergulharam no conhecimento, nesse universo aí de possibilidades e hoje, de maneira humilde, se colocaram aqui para compartilhar desse conhecimento. Então, são duas pessoas assim que estudaram, que foram atrás, que elas sabem do que falam e só tenho que agradecer mesmo o apoio do Cicobi Paulista também de estar realizando esse nosso bate-papo. E para quem quiser conhecer mais da Cicobi Paulista, tem nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, e também pedir para o Carlos deixar as redes sociais do Connect, vocês têm também? Sim, Connect Inovação. Legal, então vocês podem acessar também para conhecer um pouquinho mais do trabalho. O Carlos citou, acho que é um pouco daquilo que eles fazem demais. Então, dá para ver muitas outras ações que eles fazem, cada vez mais conhecer desse projeto incrível também que está junto com o Cicobi Paulista. Obrigado.